Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, sei que tô aqui fazendo muito vídeo falando do Majestoso, mas não tem como, cara. Um dos maiores jogos aí dos últimos tempos entre Corinthians e São Paulo, né? Além de ser um super clássico, né, cara? Então, tá todo mundo empolgado, né? Todo mundo só se fala disso, né? Amanhã tem o super jogo. Queria falar pra vocês que hoje tem a livezinha, né? Que eu falei no vídeo de ontem, mas vai ter que rolar uma live hoje lá umas 10 para 7. Recomendo que vocês passem por lá, por favor. Vai estar eu, o Léo, vamos discutir Bahia e Corinthians, vamos discutir o Majestoso, vamos discutir o Brasileirão. Parece que chegou o Veríssimo aí, também vamos falar sobre ele, né? Vamos falar sobre tudo na live, né? Mas eu queria falar aqui nesse vídeo aqui, rapaziada, a parte mais lúdica, né? Desse clássico, né? Eu sempre gosto de ver a história que os dois times estão vivendo, né? Eu acho legal, eu sempre me empolgo com essa parte, assim, mais da magia, né? Do clássico, né? Em si, né? Tem tanta história para ser contada ali, né? Tanto desfecho, né, para esse início de confronto, né, cara? Porque embora o confronto não vá se resolver amanhã, eu acho, né? Se resolver pro Corinthians, né, o Corinthians vai ter uns 4-0, seria excelente, né? Mas acho difícil isso acontecer. Eu acho que se tiver vitória para um dos dois lados vai ser coisa magra, mas em tese o empate é o mais apostável, né, cara? Mas enfim, a gente vai torcer pela vitória do Corinthians e tudo mais, né? Mas para começar esse confronto, né, esse jogo, acho que é importante falar das histórias, né, dos times, não histórias dos clubes, né, eu digo assim, os momentos que esses dois elencos, essas duas instituições vivem, né, eu acho sempre interessante mencionar, né. Corinthians aí chega nessa semifinal com 3 disputas de pênaltis, com adversários distintos, né, um adversário que foi o Remo, que seria vergonhoso, né, o Corinthians ser eliminado por um time de terceira divisão. Depois o Atlético Mineiro, o Corinthians no auge da sua crise pega o Atlético Mineiro, né? Uma das 3 potências do Brasil, né? Praticamente com o jogo resolvido em Minas para o Atlético, o Corinthians mostra sua força, consegue se classificar dentro de casa, né? Com a ajuda do seu goleiro santo, né? O Cássio, né? Um dos maiores nomes da história do clube. E depois, de novo, né, pega um adversário não muito grande, né, no cenário brasileiro, mas um adversário de Série A e se complica de novo, né? Vai para os pênaltis de novo e de novo o Cássio tá lá para salvar a gente, né, cara? Então, assim, não deixa de ser uma história bonita, né? Uma história emocionante do Corinthians, né? E se você for levar em consideração tudo, né, cara? O Corinthians sai de quase um título de Copa do Brasil ano passado, né? Liderado pelo seu técnico Vitor Pereira, que acaba indo para o clube que a gente perdeu a Copa do Brasil, né? Vai para o Flamengo. Corinthians, a comissão técnica toma uma decisão muito errada, né? De colocar o Fernando Lázaro para comandar. Enfim, logo na sequência o Corinthians, com a saída do Lázaro, passa por uma crise de identidade, né? Uma crise de conceito, né? Enfim, com a chegada do Cuca, os resultados não vêm, o Corinthians acaba sendo eliminado da Copa Libertadores, chega o Luxemburgo, protesto da torcida, enfim, pau quebrando tudo quanto é lugar, né? O Corinthians, na sua essência, né? Uma panela de pressão, né, cara? Que às vezes vira um buraco negro, né, cara? É tudo muito ou tudo muito nada aqui no Corinthians, né, cara? 8 ou 80 sempre, né? Então, e aí o Corinthians, ele chega numa semifinal de Copa do Brasil, para muitos inacreditavelmente, né? Chega numa semifinal, tá a 2 jogos de novo disputar a final da Copa do Brasil, onde deixou marcas ano passado, onde a gente perdeu pros pênaltis, né? E encontra um dos seus maiores rivais na semifinal, né? Enfim, um rival que vem em melhor fase que o Corinthians como coletivo, né? Como instituição talvez não, mas como coletivo sim. Um time que está um pouco mais entrosado do que o Corinthians, né? Vem de uma grande classificação para cima do Palmeiras, né? Que é o time mais forte do Brasil atualmente. Não sei se de elenco, talvez o Flamengo, né? Mas enfim, o São Paulo vem embalado, vem conseguindo bons resultados em clássicos, né? E o Corinthians coloca, né, à frente toda a questão do histórico contra o São Paulo, né? Porque o Corinthians, ele sempre se deu bem para cima do São Paulo, né? Dos mata-matas, dos confrontos, né? Nos jogos em si, o Corinthians tem supremacia contra a equipe deles. Mas tudo isso vira 50-50%, né? Porque do outro lado, o São Paulo também tá com uma história legal, né? O São Paulo que
fracassou ano passado em 2 finais de torneio, né? Perdeu 2 títulos. Enfim, o ano passado conseguiu eliminar o Corinthians depois de mais de 20 anos, né? Eu mesmo não tinha visto o Corinthians sendo eliminado pelo São Paulo, tenho 24 anos, né? Fui ver o ano passado. O Corinthians basicamente não tinha sido eliminado pelo São Paulo nesse século, né? Consegue quebrar esse estigma. E agora o São Paulo consegue eliminar o Palmeiras, né? Eles vão em busca do título de Copa do Brasil inédito, né? E vão pegar simplesmente o maior rival deles, né? Um rival que é sempre uma pedra no sapato numa semifinal. E eles podem estar conseguindo, construindo, né? Escrevendo uma história muito bonita, né? Se eles conseguirem chegar na final e de repente pega o Flamengo, o bicho papão do futebol brasileiro atualmente, né? Eliminando Palmeiras e Corinthians nessa campanha, que supostamente poderia vencer, né? Então, assim, tem muita coisa escrita, né? O próprio Dorival Júnior, que foi mandado embora do Flamengo, mesmo sendo campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, né? Poderia depois encarar o ex-time na final, né, do torneio. Sabe, essas histórias, assim, eu acho muito legais, né? Claro que eu quero ver a história do Corinthians, obviamente, né? Mas tá tudo conectado, tipo, no futebol, né? Essas coisas que fazem o pessoal se apaixonar pelo futebol, né? Que gosta, né? Que, sei lá, daqui a 10, 20 anos isso vai virar história. Pô, você lembra daquele jogo que o Corinthians conseguiu eliminar o São Paulo na Copa do Brasil e conseguiu o Tetra, tá ligado? Então, supostamente falando, hipoteticamente, né? Então, assim, tem tanta coisa que chega nesse confronto, né? Também tem a questão do tabu. O São Paulo jamais venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Tem mais um desafio nessa terça-feira, né? O Corinthians vai botar em jogo de novo esse tabu. Enfim, é muita coisa em jogo, né? O Corinthians também não vence o São Paulo na Neoquímica Arena 4 jogos, vem aí de 4 empates, né? Enfim, tem muita coisa, cara, muita coisa. Esse jogo é muito grande. Pro Corinthians, eu diria que é o maior... É porque, assim, eu acho que o Paulistão de 2018 valeu muito pro Corinthians contra o Palmeiras, tá ligado? A gente teve diversas decisões aí, em semifinais, na própria final do Paulista de 2019 contra o São Paulo, né? Os diversos confrontos contra o Santos no Campeonato Paulista também. Mas eu acho que o último grande jogo do Corinthians, se tratando das competições de maior nível hoje em dia, né, que é a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, eu acho que não tem um confronto tão grande desde Corinthians e Santos na Libertadores de 2012, né, que a gente foi campeão nas semifinais, né? Eu acho que a gente tem um confronto tão grande quanto, talvez, porque era Libertadores, né, cara, aquela conquista inédita do Corinthians, né? Mas é um confronto grande, cara, contra um rival super tradicional, contra o São Paulo. Então, assim, tem muita coisa em jogo, cara, muita coisa em jogo. E eu, assim, tô super ansioso pra esse clássico. Mas aí, rapaziada, vocês têm alguma coisa aí a falar sobre esse tema? Eu acho sempre legal você falar sobre essas partes mais lúdicas do futebol, né? Então aí fica aí o espaço dos comentários aí pra vocês agregarem com alguma coisa, ou falarem alguma coisa especial pra esse majestoso. E que dê tudo certo pra gente, tudo errado pra eles, né, rapaziada? É isso. Dito isso, passem na live hoje, tá? Às 18h40, 18h45, 10 para 7 horas, mais ou menos esse horário aí. Vamos estar fazendo uma livezinha. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!